acho que são dois assuntos diferentes, né? O time está jogando, permitem que ele jogue, como acontece com o Newcastle, com o PSG, que são times também que pertencem a estados, né? Estados que não são exatamente dos mais democráticos, para dizer o mínimo. Mas você tem que analisar o jogo, falar do jogo em si, sem ignorar esses aspectos. Eu acho que a Sim. imprensa na Inglaterra, como a sociedade inglesa é muito tolerante com certas coisas, né? Na Inglaterra, assim, se você for refugiado, chegar naquele barquinho, sabe, naquele sufoco todo, tá Sim. arriscado, eu não queria que você fique lá, não. Mas se você Uhum. for um sujeito com muito dinheiro, mesmo que você seja acusado por violação de direitos humanos, talvez você compre um time de futebol. Eu sempre gosto de lembrar a história do Thaksin Shinawatra, 2007. Ele compra o Manchester City. Quem é esse cara? Ele era o primeiro-ministro da Tailândia. Por que ele saiu da Inglaterra? Fugido. Né? Aquela coisa, golpe, derruba e tal, né? Acusado de enriquecimento enquanto estava no poder e de violação de direitos humanos, perseguição aos seus oponentes, etc. Esse cara comprou o Manchester City. Aí começou a contratar, lembra? O Elano foi jogar lá e tal, outros jogadores foram contratados. O Robinho jogou lá. O Giovanni, aquele meia, depois o Robinho. Aí mais adiante ele vende para os Emirados Árabes o clube. Ganha um dinheiro em cima, um lucro, e ele ficou num cargo de honorário, sei lá, que ele deve ter largado já. Então, assim, a Inglaterra aceita essas pessoas. Tens dinheiro? Ups, tapete vermelho. Um abraço. É uma puta hipocrisia. E a imprensa inglesa, que é muito atuante e combativa, curiosamente, ela pouco fala sobre isso. Eu vou até procurar aqui esse artigo do Guardian que o Emage aqui sugeriu, porque pouco se fala sobre isso. Pouco mesmo. Outro dia eu perguntei até para o nosso amigo Renato Senise, que vive lá na Inglaterra, né? A respeito. Renato, você que está vivendo o dia a dia, ninguém fala sobre isso, não? Eu falei, Mauro, o assunto meio caiu no esquecimento. Mais de 100 denúncias de ter infringido o fair play financeiro, mas caiu no esquecimento. O que houve na primeira vez? O Guardiola ficou bravo numa entrevista lá, ninguém tocou mais no assunto, né? Ele deu uma trucada, né? Se eu souber, eu vou embora. Né? Não, tudo bem, se souber, vai embora, mas o assunto é pertinente. Há uma denúncia grave com mais de 100 acusações. Se amanhã ficar provado que o Guardiola não sabe de nada, não participa disso, só treina o time, ok, ele não tem culpa. Tudo bem. Tudo bem, mas o clube, mas alguém é responsável do clube. Exato. Né? Então, se isso de fato se as irregularidades foram cometidas, vamos ver se eles vão levar adiante. Porque na UEFA eles conseguiram escapar. Eles foram preliminarmente punidos com 2 temporadas de afastamento das competições internacionais. Depois conseguiram reverter o quadro de forma até surpreendente. Pouca gente acreditava nessa possibilidade. Aí tem um outro aspecto, que o Manchester City tem muito dinheiro, né? Então você contrata o que com muito dinheiro? Os melhores advogados. E aí a chance de você se dar bem também ela cresce, né? Perfeito. Então tem todo um contexto. Então, assim, eu gosto de falar das duas coisas separadamente, porque realmente vou falar do jogo, eu não posso, esse time eu não vou elogiar por isso. Então o Corinthians não poderia ser elogiado em 2015, porque foi campeão, não pagava salário dos jogadores, davam entrevistas, iam lá na ESPN. Tá me devendo 8 meses, 10 vezes. Falavam. Lembra disso? Vocês lembram? O jogador ia lá e falava. O Roberto de Andrade era presidente e falou assim: quem nunca deveu aí na padaria e tal. Então, isso é o quê? Isso é doping financeiro. Você não tem o dinheiro, mas tem um time que você não pode bancar, você ganha um título. O Cruzeiro. Os títulos do Cruzeiro deveriam, então, ser caçados na Copa do Brasil, 17 e 18, porque ganharam com um time que eles não podiam ter. Ficou provado que não podia ter. A situação do clube, quando tudo caiu, foi abaixo. O clube estava se enterrando agora. Tinha um time caro que ele não podia ter, mas ele ganhou, as taças ficaram lá. Aqui também acontece outro tipo de irregularidade, que não é certo. Né? Se você compete acima da sua condição, tem alguma coisa errada aí. Né? Mas, é claro, você pode pagar o preço depois. O Cruzeiro pagou, o Corinthians insiste em participar também, em dar uma cruzeirada, né? Parece que assim, é uma vocação, parece impressionante. E a gente está vendo isso aí de novo. O que me espanta no Corinthians também, assim como na imprensa inglesa, é a passividade de boa parte da mídia mais voltada para o dia a dia do Corinthians, que pouco fala sobre isso. Não é que ninguém fale, alguns falam. O meu timão lá faz matéria sempre e tal, mas é muito suave. É o que eu falei, é muita agenda positiva. E se tivéssemos aqui no Brasil uma imprensa esportiva mais combativa cobrindo o Corinthians, seria muito bom para o clube. Porque os responsáveis pela gestão seriam várias vezes colocados contra a parede, para explicar para o torcedor por que o Corinthians está nessa situação. Gente, o Corinthians é um dos times mais caros do futebol brasileiro, um dos elencos mais caros, e está fazendo campanha para não cair.
Para fazer campanha para não cair, então era melhor mandar, não digo mandar embora, mas não contratar essa gente toda, ter um time mais modesto, brigar para não cair, mas pelo menos você consegue organizar financeiramente, porque você não vai ter essa despesa toda. Só fica atrás de Palmeiras e Flamengo, praticamente, em termos de custo, né? Que são jogadores caros. E muitos veteranos sem valor de mercado, que não vai conseguir vender para fazer caixa. Eu houve essa negociação que o Arnaldo lembrou aí, que vai se mostrando uma negociação ruim do Yuri Alberto, não só pela fase do jogador, que é um reflexo também do time que não funciona, aí o centroavante cai, né? Ele acaba caindo também, cai de rendimento, acho que não é sua culpa dele, é tudo todo o entorno. E jogadores jovens que foram para o clube russo, o Zenit falou, ó, eu quero esses caras aqui comigo, sinal de que eles estão gostando. Amanhã, esses caras aparecem num time da Inglaterra, da Espanha, aí você fala, como foi o Marquinhos. O Marquinhos, o Tite não gostava muito, né? Aí foi vendido e já circulou pela Europa, virou titular da seleção brasileira. Ele mal jogou no Corinthians, pouquíssimo tempo. Esse detalhe, né, que a base, o Corinthians tem um agravante, né? Comparado, por exemplo, com o São Paulo, que é sempre uma coisa inevitável com esse domínio do Palmeiras, que é a base que continua produzindo bons jogadores. O Corinthians ou não tem os direitos ou cede os jogadores. Como foi o caso do Marquinhos atrás, o Corinthians não ganha vendendo o jogador.